bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Bruno Aquino, formado em administração em 2009 e trabalha na LocMed, um negócio da família dele, e tem uma história muito bonita para nos contar. Bruno, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder voltar aqui. Tantas lembranças aqui na UFC, já fazia muito tempo que eu não vinha aqui a essa casa, então é sempre bom retornar. É bom matar saudade, né, Bruno? Que bacana. Me conta um pouco da tua vida na universidade, né? E a partir daí, como foi ingressar no mercado de trabalho no negócio fundado pelo seu pai? Bom, desde os meus 16 anos, 15, 16 anos, eu sempre pensei em empreender, em ter uma empresa própria, em fazer algo diferente, né? E aí veio a decisão de fazer o curso de administração. Então eu entrei com 18 anos aqui na universidade e aí eu pude ter acesso a uma série de conhecimentos importantes para uma pessoa que aspira a se tornar um empreendedor, né? E logo no começo da faculdade eu tinha um anseio também de começar logo a trabalhar, começar a produzir, a ter meu dinheirinho também. E aí, logo no primeiro semestre, eu comecei a estagiar na LocMed, que na época era uma empresa ainda nova, recente, que meu pai havia fundado há pouco mais de 2 anos. E aí eu pude já, desde o início da faculdade, aplicar os conhecimentos adquiridos aqui, lá na nossa empresa, né? Que é uma empresa pequena ainda, que estava se estruturando. Então foi muito oportuno também essa mescla entre a teoria da faculdade e uma empresa que estava começando para começar a colocar em prática todos os ensinamentos. Nasceu quando a LocMed? A LocMed nasceu no ano de 2001 e eu entrei aqui na faculdade em 2003. Bacana. E como é a LocMed? Me conta como foi que nasceu essa empresa que hoje cresceu e tá, né, assumiu um porte de grande empresa. Como é a história da empresa de vocês? Bom, a empresa foi fundada em 2001, mas a ideia da LocMed surgiu mais ou menos no ano de 1995, quando meu pai tinha uma outra empresa, trabalhava com representação comercial na área de construção civil, indústria, e ele começou a representar uma empresa que atuava nos dois segmentos, tanto na indústria como também na área de saúde. E aí ele começou a se interessar pelo mercado de saúde, que é um mercado muito promissor, e à época ele investiu em um equipamento chamado concentrador de oxigênio, que ele ligado à energia, ele substitui os antigos cilindros de oxigênio no tratamento de pacientes que necessitam de oxigenoterapia complementar. E o concentrador ele é muito mais barato, mais seguro, mais prático do que o cilindro de oxigênio. E aí, junto a isso, foi um momento em que começou uma discussão aqui no Brasil e começou a se falar sobre home care. Isso. Que é tirar o paciente do hospital e tratá-lo em casa. Aquele paciente que tem uma condição crônica estável e que assim, precisa de cuidados, porém, não necessariamente de uma equipe completa, que é o que você tem dentro do hospital. Começou o conceito aqui em Fortaleza de levar aqueles pacientes para o seu domicílio, que aí ele tem uma melhor qualidade de vida, tem um convívio familiar e é mais barato manter o paciente em casa do que no hospital, né? Além de resolver um dos problemas graves que nós temos no nosso país, que é a superlotação nos hospitais. Dúvida. E fica exposto a riscos, né? Riscos de contaminações, né? Diversas. Bruno, qual é a sua função na LocMed? O que você faz lá hoje? Hoje a minha função é diretor comercial, né, mas eu absorvo também a parte financeira da empresa. Só que como é um negócio nosso de família, na verdade, eu, meu pai e meu irmão, somos os 3, então a gente acaba se envolvendo um pouco em todas as áreas. Um pouco de mas tudo, hoje o meu foco principal é o comercial. O cliente de vocês hoje, com o home care, também é o consumidor final. Mas vocês têm um público de pessoas jurídicas que são clínicas, hospitais. Como é o tratamento diferenciado para esses diversos públicos? Hoje a gente atende tanto o público B2B, né? Então nós temos contratos com prefeitura, com o governo do estado, com hospitais e com empresas de home care. Que aí, no caso, a diferença entre a LocMed e uma empresa de home care é que a LocMed fornece os equipamentos, insumos, e a empresa de home care fornece os cuidados médicos, a equipe multidisciplinar, né, que realmente cuida do paciente. Então, acaba sendo uma parceria, né? E aí, esse seria o público B2B, mas nós temos também o B2C. Temos o nosso varejo, temos hoje 8 lojas, já onde nós atendemos as pessoas físicas, né? Público final.
Quer dizer que se a pessoa quiser alugar um equipamento ou comprar um equipamento, um CPAP, por exemplo, né? Sim. Esse equipamento que torna o sono muito mais tranquilo, quer dizer, a pessoa pode ir direto na LocMed e já aluga ou compra um CPAP ou qualquer outro tipo de equipamento. O ideal é que antes de ir até a LocMed, procure um médico, e aí o médico vai prescrever um exame chamado polissonografia. Tá, E aí, dependendo do resultado desse exame, aí a pessoa tem indicação para o uso do CPAP. tá. Então, o que a gente indica é que a pessoa, antes de ir até a LocMed, procure seu médico e já vá com a prescrição médica. Tá. Que também é importante para que a gente possa definir os parâmetros corretos no equipamento, definir o modelo correto de máscara. Então, tudo isso a gente faz após uma determinação de um médico. Eu imagino também que você deva ter um treinamento muito especial para os seus atendentes, Sim, né? sim. Porque, na verdade, eles acabam sendo consultores, né? Exatamente, Na hora da venda. Como é esse Na treinamento? verdade, todos os nossos atendentes são formados em fisioterapia e boa parte deles tem pós-graduação também. Então, na verdade, são especialistas do sono, como nós denominamos. Então, ele, além de explicar a funcionalidade do equipamento, ele entende sobre a síndrome da apneia obstrutiva do sono, sobre a fisiologia do paciente. Então, realmente é uma prestação de serviço também, não é simplesmente a venda de um produto. Bruno, como é a comunicação de vocês? Porque quando se trabalha com produtos e serviços da área médica, a comunicação é um pouco mais especializada, ela requer um pouco de legitimidade dos profissionais da área. Como é que vocês adequam a comunicação de vocês a esses diferentes públicos? Bom, assim, a gente faz um trabalho muito focado no nosso público-alvo, né? Principalmente nos médicos e fisioterapeutas que trabalham com a apneia do sono, que trabalham com medicina do sono, e através deles é que a gente tem contato com o público em geral. Então, nós temos pessoas que visitam esses profissionais para divulgar os produtos, para divulgar os serviços da LocMed. Nós utilizamos também as redes sociais para falar sobre a síndrome da apneia do sono, sobre a oxigenoterapia, sobre ventilação mecânica e todos os outros doenças, enfim, enfermidades que são tratadas com os nossos equipamentos. Vocês têm equipamentos do tipo uma bota para fratura ou não? São equipamentos mais voltados para a respiração, oxigenação. Como é o mix de produtos de vocês? Nós temos também essa linha de produtos de ortopedia. Ortopedia. E quando nós iniciamos o varejo, a ideia era aumentar as linhas de produto e ser realmente uma grande loja onde o paciente teria todas as opções ali no mesmo lugar. Porém, a gente entendeu que não era o melhor caminho para a LocMed e aí a gente optou em diminuir as linhas de produto e focar no que realmente a LocMed faz bem e agregando serviço sempre, serviço de qualidade, como eu falei, tendo um atendimento feito por um fisioterapeuta que tem estudo em cima daquela área. Então, a gente optou por realmente diminuir o mix, mas aumentar a qualidade do serviço. E ter mais foco, né? Isso, muito interessante muito mais foco. essa decisão de posicionamento. Exatamente. Então, hoje, o nosso foco principal é linha de produtos. A gente já falou da apneia do sono, home care, terapia respiratória. Mas temos também cadeira de rodas, temos camas hospitalares, temos alguns produtos da linha de ortopedia, mas o foco principal é isso, apneia do sono, terapia respiratória e home care. Interessante. Como é a teoria na prática, hein, Bruno? Eu acho que a teoria, ela encurta os caminhos na prática, né? Então, quando a gente usa a teoria para tomar as nossas decisões, elas são decisões mais embasadas, inclusive em exemplos do que já aconteceu. Então, além de tomar uma decisão mais sólida, mais firme e embasada, a gente diminui a possibilidade de erro. Então, eu vejo que a teoria é muito importante por isso, né? Ela te dá uma bagagem para que você possa tomar melhores decisões. Quais são os grandes desafios de um gestor, de um empreendedor que hoje enfrenta, né, essas dificuldades nacionais e ainda, né, o fornecimento com parceiros internacionais? Eu acho que empreender no Brasil sempre é muito desafiador, né? Porque a gente tem uma burocracia nos órgãos do governo e hoje a LocMed tem filiais em 6 estados da região Nordeste. Cada estado tem suas leis específicas, tem um tratamento diferente. Então, um grande desafio primeiro é entender a legislação estadual
para que a gente também diminua o nosso custo operacional e possa ser mais competitivo. Perfeito. Então, isso é um grande desafio. E a velocidade com que a gente consegue promover a expansão da empresa, porque às vezes para você abrir uma nova filial demora 6 meses, 10 meses, devido a essa burocracia. Então, colocaria como um dos grandes desafios a burocracia para se abrir uma nova empresa aqui no Brasil. Perfeito. E falando também dos parceiros no exterior, outra dificuldade que a gente tem é que também é muito burocrático você conduzir um processo de importação. Importação. Né? Desde o início do processo até... E o que é pior ainda, o que demora mais é quando ele chega aqui no Brasil, para conseguir desembaraçar e ter aqueles produtos disponíveis para os nossos clientes. Então, isso acaba sendo muito desafiador para a gente, acaba impactando também no fluxo de caixa, porque muitas vezes a gente tem que pagar o fornecedor antes de receber a mercadoria. E eu imagino que também vocês não podem ter estoque grande, porque além de equipamentos caros, a tecnologia evolui muito rápido. Sim. Então, se você importa 2, 3, 10 equipamentos desses, e você não tem uma demanda que corresponde, quando você vai vender, o cliente já chega procurando outra coisa, porque já saiu uma nova tecnologia, né? É um desafio se manter sempre em dia, né? E tem uma outra questão também, que é a oscilação cambial. Então, se a gente faz um estoque muito grande com uma cotação desfavorável, um dólar desfavorável, pode ser que daqui a 3, 4 meses meu produto fique muito caro. É verdade. Então, a gente tenta trabalhar sempre com uma quantidade reduzidas. Até pela questão do fluxo de caixa que eu falei também, né? Para que a gente não acumule estoque, demore para vender aquele material e aí tem um problema de caixa. Né? Com essa agenda de diretor comercial de uma empresa já em 8 estados, você nesses anos de formado conseguiu fazer algum curso de especialização? Sim. Eu fiz um MBA na FGV, Bacana. Um MBA em gestão de negócios e vendas. Então, assim, foi interessante também ter a oportunidade do MBA, porque eu pude rever algumas teorias que eu aprendi na graduação. Bacana. Porém, ele tem uma pegada mais prática também. Né? Então, eu tive a oportunidade também de conhecer outros empreendedores, outros administradores, e aí a troca de experiência foi muito rica também. Bacana. Nesse sentido. Bom, e para a gente concluir, que conselho você daria para quem ainda está na faculdade e também para quem pretende empreender no mercado? Para quem está na faculdade, o meu conselho é aproveite ao máximo a estrutura da universidade, se engaje em projetos, faça de tudo, participe de monitorias, enfim. Aproveite ao máximo a estrutura que a universidade oferece. E para quem pretende empreender, o que eu digo é assim, uma boa ideia é só o início do processo. Então, para que você consiga realmente empreender, é importante estudar o mercado, estudar o comportamento do seu consumidor, absorver as teorias que são colocadas aqui na universidade, para que você abra o seu negócio com um embasamento, para que não se frustre depois. Eu já conversei com várias pessoas que buscaram empreender, mas não tiveram sucesso na primeira tentativa, e aí desistiram e acabaram vendo como de forma negativa, né, o empreendedorismo. Mas eu acho que o processo aqui não foi bem feito. Então, meu conselho seria esse, aproveitar os ensinamentos, se planejar bem, estudar o mercado, estudar o consumidor, para que aí sim você possa abrir a sua empresa. Bacana. É a diferença entre ideia e oportunidade, né, Bruno? Eu vou fazer mais uma pergunta, porque enquanto você falava, eu fiquei pensando, como é trabalhar um negócio de família? Qual é o grande desafio, né, de um negócio de família? Quer dizer, aquela coisa de não levar o problema para a mesa de almoço, para as reuniões familiares, empresa, negócios, família à parte. Como é isso? Eu vou te falar que é difícil, não é fácil. É difícil, né? É muito difícil, principalmente uma empresa que está crescendo e se desenvolvendo, então a gente acaba vivenciando aquilo 24 horas por dia, né? Verdade. E muitas vezes esses assuntos são levados também para o almoço de domingo. Mas eu acho que o grande conselho também e o grande desafio é separar. Então, no ambiente de trabalho, cada um tem a sua função e tem que ser tratado como profissional. Né? Então, assim, a gente não pode misturar os laços afetivos com o trabalho dentro da empresa. Então, esse é um grande desafio e também dividir as tarefas de cada um. Como é um negócio nosso, são 3, né? Como eu falei, eu, meu pai e meu irmão. Então, a gente quer fazer aquele negócio crescer e, às vezes, acaba entrando no que é a obrigação do outro. Né? Então, respeitar cada um o seu espaço. E trabalhar com profissionalismo acima de tudo. Isso é bacana, a gestão de negócios familiares, né?
Ele tem essa carinha de neném, mas ele já tem um filho de 14 anos, é? 14 anos. 14 anos, fiquei impressionada. Sua maturidade, não. Quando você olha, você diz, meu Deus, mas ele é muito jovem. E aí você tem essa maturidade, um pai de um menino de 14 anos. Aprendi muito com você, viu, Bruno? Estou muito feliz, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso projeto. Eu que agradeço e sempre que precisar eu estou à disposição. É sempre um prazer retornar aqui à universidade. Obrigada. Eu quero agradecer também o Diogo Padilha, da Tortelê, que eu também já entrevistei. Foi o Diogo que indicou grande amigo, o Bruno, Diogo, grande amigo. Também. E é bacana que o Experiências está se fazendo como bola de neve, um indica o outro, né? Sim. E como bola de neve, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima. Valeu. Show! Obrigado. Obrigada! Eu que agradeço. Vamos lá, claquete. Perdão. Tornam não. Essa palavra vulgar ficou boa? Não, né? Eu não gostei. Para não tornar algo tão popular, né? E popular também não é bom.